Você sabe o que é uma abordagem fria? Bom, a maioria talvez já deve saber, mas se você não sabe, abordagem fria é quando você sabe, vê aquela gata, seja no bar, na balada, na rua, na livraria, qualquer coisa assim, no café, e você não conhece ela, você não faz nem ideia de quem ela é, mas ela é uma gata interessante, você adoraria ir lá conversar com ela e você vai lá conversar, falar: oi, tudo bem, meu nome é Edward, e aí essa é a abordagem fria. Todo mundo eu acho que pode concordar que, mano, é um pouco difícil de fazer ela, é uma merda, muita gente tem ansiedade de aproximação, não sabe se deve fazer, não sabe o que falar. Dizem que a grande dúvida que a galera tem é que não sabe o que falar na hora de chegar para aquela mina. E a gente faz um monte de treinamento, tem aí episódios do podcast, o mês de setembro inteiro foi focado e voltado exatamente para como chegar nela, o que sabe, o que falar para ela, como saber o que falar para ela. Então, dá uma conferida lá no podcast, mas o que eu vim fazer aqui é facilitar a tua vida. E vou facilitar mesmo. Sabe por quê? Eu vou chegar e vou te passar toda a informação que você precisa saber para saber se aquela gata quer que você chegue nela. Porque, mano, olha como isso vai mudar tudo. Porque se você sabe que ela quer que você vá lá e fala um oi pra ela, quer que você vá lá conversar, isso vai fazer toda a diferença pro seu nível de confiança. Acabou aquela dúvida, você sabe que ela quer que você vá lá, sabe que quer que você puxe papo com ela vai te receber bem, ela vai, sabe, curtir, ela não vai te dar um não logo de cara, então fique esperto nisso aí, porque saber disso aí vale ouro e vai fazer um milagre pra sua confiança. Vamos lá, eu tenho algumas dicas aqui para te dar, são dicas fáceis, algo que você pode fazer já logo de imediato, já pegar esse fim de semana mesmo, sair e começar a colocar em efeito. Uma das coisas mais interessantes é você entender que existem lugares, mas lugares mesmo para você encontrar, conhecer mulheres. E cara, eu não tô falando de bar e balada onde todo mundo sai para pegação mesmo, bloquinho de carnaval, coisa assim. Isso aí já todo mundo sabe, mas o que eu vim falar é que tem lugares onde você pode maximizar as suas chances, que tem mais mulheres do que homem, e você vai conseguir sim conversar, conhecer mais mulheres e não vai ter essa dificuldade de fazer abordagens frias. Sabe por quê? Cara, se você for, por exemplo, praticar yoga, você sabe quantas mulheres tem numa aula de yoga? Provavelmente, se você entrar numa aula de yoga, você vai ser o único cara lá. Talvez vai ser você e outro maluco, e talvez até ele seja gay. Porque, mano, yoga é muito, muito frequentado por mulheres. Assim, por exemplo, como teatro. Se você for no teatro, vai ter homem? Vai ter homem lá. Mas, mano, você vai ter uma possibilidade de conhecer mulheres que querem que você chegue e converse com elas, querem fazer parte da turma, querem enturmar com você. Então, é uma das coisas mais fáceis que você pode fazer se você tem esse problema de chegar em mulheres, por exemplo, no bar, na balada, algo assim. Com certeza frequentar lugares onde tem mulheres e você já começar a se enturmar, conviver com mais mulheres, andar com elas, sair, sabe? Depois da aula, estudar, fazer qualquer coisa assim, ensaios. Vale ouro. Fora isso, falando em lugares, tem alguns lugares muito bons que você pode ir, até falando em bar e balada. Tipo, todo mundo já deve ter ouvido falar daquela da porta do banheiro. A gente não recomenda muito essa, ser aquele cara que fica na porta do banheiro feminino para ficar conhecendo mulheres, não é a melhor. Mas existem algumas técnicas que você pode aplicar, por exemplo, com área de fumantes. E olha, eu não estou dizendo aqui que você deve começar a fumar cigarro se você não fuma, mas você tem que entender que quando proibiram fumar em bares, fizeram um favor gigantesco para nós todos, porque agora tem uma área lá fora onde as mulheres vão, todos lá estão fumando cigarro, e um monte não é fumante, elas vão lá para fumar porque estão bebendo, muita gente, né, fuma quando bebe. E eu não estou dizendo que você tem que ir lá fumar, não. Mas se você frequentar um pouco a área de fumantes, é um lugar onde está todo mundo conversando. É um lugar muito mais fácil, mais apertadinho. Você fala oi e tal, não sei o quê. Consegue fazer uma abordagem numa gata, consegue conversar com ela, falar pelo menos um oi, e aí, firmeza, tal, tá aí com a galera. Fazer um papo do nada. Sabe por quê? Porque aí quando você voltar lá pra dentro, ela voltar, se tiver num rolê na balada, você vai conseguir encontrar ela de novo. Falar, olha você aí, tal, não sei o quê, suas amigas. Me apresenta aí suas amigas. E você vai conseguir uma apresentação muito mais fácil porque você já aqueceu essa abordagem fria. Essa de aquecer é importantíssima. Saber que, por exemplo, na fila da balada, na fila do bar, você pode dar um oi e tal, dar um elogio para uma gata, falar uma coisa pouco, sabe? Falar aquele papinho assim, aquele papinho de elevador, coisa rápida, porque aí lá dentro, depois, quando você encontrar ela na noite, aí você vai conseguir, sabe, fazer uma abordagem e não vai mais ser uma abordagem fria.
funciona que nem milagre. Se aconteceu alguma coisa lá fora, você fala, pô, você estava lá fora quando rolou aquilo, puta, não sei o que, blá, 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 do acidente, da briga, ou sei lá, qualquer coisa. Vamos puxar pelo positivo e não, né, sempre nessa coisa de briga, mas é um exemplo que você pode pegar de alguma coisa que aconteceu, ela viu, você viu e você consegue trazer isso aí para aquela conversa quando você chegar nela na balada. Outro lugar fabuloso que eu realmente adoro fazer também é uma interessante, bar, balada, balcão. Você conhece o cotovelo do bar? Toda balada, a maioria dos bares tem exatamente isso, sabe aquele balcãozão que é aquele bar, né? E o balcão geralmente é em formato de L, né? Ele tem um ângulo de 90 graus ali, aonde tem uma lateral aqui, outra lateral ali, geralmente um barril de chopp lá no canto. Ficar nessa parte do canto é interessante, sabe por quê? Todo mundo vai lá para pegar um drink. Você pode ficar lá numa boa, você nem precisa chegar nela, você simplesmente pode aquecer, falar alguma coisa do drink que ela tá pedindo, sabe? Fazer algum comentário, fazer alguma observação que nem aquela de lá fora, e ir esquentando exatamente o que seria essa abordagem fria, acaba não sendo mais fria, porque você consegue conversar com ela, e ali no cotovelo do bar tem uma puta de uma frequência, sempre tem mulher rolando lá, tem mulheres ali passando, sempre pegando bebida, passa, sempre vai e vem, porque é no caminho para algum lugar, faz parte, geralmente o cotovelo, né, ele projeta para o meio do bar, então é um lugar legal de ficar, é um lugar vantajoso que vai aumentar a sua capacidade social de conhecer, apresentar, ser apresentados e ter mais mulheres aí nesse seu ambiente. Agora, eu quero falar com você do que eu chamo dos 3 olhares. Se você já acompanha o Like Us Training bastante, talvez você já deva ter ouvido falar exatamente o que são esses 3 olhares. É importante você entender, saber exatamente disso, porque fala muito, mas muito sobre o estado mental que está aquela gata. Será que ela quer realmente que um cara vá lá e converse com ela? Bom, isso aí vai matar aquela dúvida. Você vai saber sim se ela está receptiva, se ela está aberta para você ir lá e conversar. Esses 3 olhares também, ele vai dar realmente uma indicativa para você de um estado biológico, do estado fértil dela. Porque sim, elas têm comportamento diferentes quando elas estão no período fértil. Se ela está no período fértil dela, ela quer muito mais sexo, ela está com tesão, ela quer sair dançar, quer conhecer um cara, quer até o sexo casual. Não é uma vantagem saber disso aí? Bom, vamos lá dar uma olhada. Os olhares funcionam basicamente assim. Quando você vê aquele grupo de gatinhas lá, as meninas estão no bar, estão na balada, o que acontece? Existe o olhar tipo 1. O olhar tipo 1 é quando aquelas gatas naquele grupo, elas estão conversando lá entre si e elas estão fechadinhas. Elas estão dentro do grupo, conversando umas com as outras e simplesmente ninguém está levantando a cabeça, olhando ao redor, ninguém está escaneando a sala, o salão, o ambiente. Então elas estão lá simplesmente conversando. Esse é o olhar tipo 1. Esse nível é muito baixo de você chegar, começar a entrar, quebrar uma conversa, falar boa noite para as 2 ainda, 3, 4 e começar um papo. Talvez você não vai ser tão bem recebido assim. Talvez seja importante você olhar mais opções que você tem na balada. Eu diria que você tem um 33% de chance de conseguir, sabe, que alguma coisa aconteça com aquele grupo, com aquelas minas, com uma mina daquele grupo, porque elas não estão demonstrando com o corpo, com o seu comportamento, que elas estão querendo ser abordadas. Agora, tem o olhar tipo 2. Olhar tipo 2, você vai ver geralmente assim, quando você vê aquela rodinha de gatinha, você vai ver aquelas minas lá, e às vezes uma, ou até 2, alguma coisa assim, mas vai ter aquela mina lá que ela não tá com a cabeça e o olhar voltado para o grupo, para a conversa que elas estão tendo. Ela tá assim, com a cabeça levantada e olhando para lá e para cá, ela tá de olho na porta, às vezes, né, olha aqui, olha ali, ela está sempre com essa cabeça levantada. Isso é um sinal, de novo, linguagem corporal, é um sinal de fertilidade, mostra que ela sim quer que um cara vá lá e converse com ela. Talvez não seja você, talvez você não seja o tipo dela, não seja exatamente o que ela está procurando. Eu não estou dizendo que vai dar certo de todas as vezes, mas ela quer que um cara chegue para conversar com ela, ela quer conhecer outras pessoas, quer bater papo, quer ir dançar, quer ir tomar um drink, quer fazer alguma coisa diferente e ela não está exatamente focada, entretida, engajada naquele grupo ali, naquelas minas. Esse é o olhar tipo 2. Eu diria que você tem uma chance de 66% de aquilo dar certo. Funciona muito melhor do que o olhar tipo 1, mas não é bem o olhar tipo 3 que eu vou falar para você agora. E chegamos finalmente ao olhar tipo 3.
Você já aprendeu os outros dois, viu que suas chances elas vão de ruins até melhor do que médias. O olhar tipo 3 é exatamente o que você espera. É ali que você sabe que aquela gata quer que você vá lá e converse com ela. O que é esse olhar? É quando tem aquele grupo, mesmo exemplo das outras lá, elas estão conversando, estão ali no papo entre si, e tem aquela mina que não só ela está com a cabeça levantada e ela está olhando pelo bar, olhando pela balada, o ambiente, a festa, a porta, mas ela travou olhares com você, às vezes te dá um sorriso, dá aquela desviada, dá aquele assim, às vezes volta de novo alguma coisa, às vezes vem uma, às vezes vem duas, enfim. Quando você recebe esse olhar tipo 3, quando vem esse olhar, é bom que você faça algo. Vire seus pés na direção dela, comece a andar, vá lá, fale um oi para ela. Por quê? É importante que você faça essa abordagem porque ela está basicamente pedindo para você chegar, vem cá, conversa comigo, fala comigo, e se você não for, você está mostrando o quê? Você está mostrando desinteresse, está mostrando que, cara, você nem está afim dela. Ou pior ainda, está mostrando que você está completamente aterrorizado, que talvez possa ser a chance. De novo, se você não sabe bem fazer as abordagens, mês de setembro inteiro, no nosso podcast, Like Us Training Brasil, Spotify, no Deezer, no iTunes, e a gente explica tudo. Só que isso aí é importante que você vá lá, mostre a confiança, a iniciativa de ir até ela, conversar com ela, porque ela quer que você vai. Isso é um sinal, não é ambíguo, não é talvez, não é o cara de trás, nada disso. Junta um pouco do culhão, vai lá conversar porque ela quer que você aborde. Mais um sinal, essa é boa ainda, você vai gostar. Todo mundo já deve ter passado por essa, quando aquela mina fica rondando. É tipo aquela coisa meio stalker, meio, sabe, meio fantasmagórica. Você tá ali com seus amigos, tá ali no rolê, alguma coisa, olha pro lado, pá, tá ela ali, ainda talvez dando uma olhada. Aí você vai ver outro tempo depois na balada, você tá no rolê, pá, ela ali de novo. Cara, se ela tá sempre aparecendo, se ela tá sempre no seu campo de visão, sempre tá por ali rondando a sua área, pode ter certeza que ela quer ser abordada. Também é um sinal não muito ambíguo. Elas também são tímidas, elas também têm esse problema de timidez, ela não vai chegar em você. Se você quer realmente ter sucesso com mulheres, você vai ter que treinar, vai ter que chegar. Chega nela, conversa com ela, porque tudo que ela quer é que você simplesmente vá lá e comece uma conversa de forma mais normal, mais natural, seja um cara legal, mostra essa confiança, contato de olhares, um sorriso que vai funcionar assim. Além, dela ficar rondando, ser aquela coisa stalker, mano, se ela esbarra em você, você é o cara que capitaliza toda vez que uma mina passa, dá um esbarra, ah, desculpa, ah, foi nada, ela foi. Cara, não, quebra rapport com ela, dá uma zoada, fala, você esbarra, pô, você derramou meu drink, agora você vai ter que me pagar outro, tal. Faz uma piada, faz uma observação. Não deixe de passar a oportunidade de quando ela esbarra em você, porque existe uma boa possibilidade que ela esbarrou de propósito, para justamente te dar a oportunidade de fazer o abridor, de abrir a conversa com ela. Por quê? Mulheres geralmente elas não encostam em caras que elas não estão nem um pouco afim. Elas têm um pouco, sabe, aquela coisa de nojinho, ai, meleca. Então, mano, se ela esbarrou em você, existe sim uma possibilidade de que aquilo foi de propósito. E mesmo não sendo, capitaliza nisso. É a mesma coisa, tipo, quando você está num parque ou numa livraria, por exemplo. Você vai lá na livraria, você está ali tomando um café e vê aquela gata, ela está ali lendo um livro. Às vezes ela olhou, às vezes não olhou. Às vezes ela vai pegar e virar o livro na sua direção para você ver o título. Talvez você tenha lido aquele livro, talvez você conhece. É um motivo para você chegar e conversar com ela exatamente sobre o livro que ela está lendo. É uma oportunidade que ela está te dando para você fazer uma abordagem. Muito cara vai achar que ela está te fechando, mas às vezes não se trata nada disso. É realmente para você ter um assunto. Olha só como ela está querendo resolver um problema para você, né? As dificuldades e toda aquela merda que a gente vive de ter que fazer essas abordagens frias e tudo mais, cara, a gente inventa todo tipo de desculpa. Ah, talvez ela tenha namorado, talvez ela não quer ser perturbada, eu não sei o que falar, sabe? Ela tá ali conversando com as amigas, você vai inventar todo tipo de desculpa, todo tipo de pretexto para não fazer essa abordagem. Isso significa talvez que você tenha ansiedade de aproximação. A gente falou em um dos episódios lá do podcast, mas talvez você precisa vir treinar com a gente, porque se você não estiver cercado de mulheres, não estiver vivendo o estilo de vida que você sempre sonhou, então alguma coisa está errada e alguma coisa você tem que fazer para mudar. A gente sempre fala do valor do treinamento e nossos treinamentos, não só das dicas que eu passo aqui de como treinar abordagens, e eu falo sim em outros vídeos, mas nosso treinamento vai passar algo focado para você que vai fazer com que você melhore a sua capacidade com mulheres. Quem fez, pode dar uma olhada aí nos depoimentos e testemunhos de outros alunos, quem fez ficou, que nem eu falo sempre, sultão, você também pode. Fique esperto, hein?
Então, se você está disposto a treinar, significa que você está disposto a melhorar. Chega pra gente no treinamento e também, se você já quer treinar, se você pegou essas dicas, falou, pô, o Edward me ensinou um negócio legal aí, eu tenho aqui um bônus para você. Faça pré-aberturas. De novo, é para você esquentar essa abertura fria e não ser aquele oi, tudo bem, a primeira coisa que você faz com ela. Sabe como é que você faz isso aí? Pré-abertura é fácil, você consegue esquentar, você tá ali com o seu drink, você vê a gata tá com o drink, ela olhou, você não sabe se olhou para você, tem uma perfeita para você. Manda um saúde para ela. Se ela mandar um saúde de volta, você já sabe, vai lá e conversa com ela. Cara, pré-abertura funciona de qualquer jeito, você fazer uma careta para ela, dar um tchauzinho, qualquer coisa que você quiser que vá sinalizar alguma coisa, que ela vai dar uma risada, que ela vai retribuir, enfim, qualquer coisa idiota que você fizer, vai funcionar sim para uma pré-abertura, vai fazer com que ela já sinta já aquela, sabe, aquele quebra-gelo, já foi feito, aí você pode ir lá e fazer a sua abertura, fala um oi, se apresenta, é uma forma mais simples porque ela está esperando, ela quer que você faça. De novo, se você quer saber como ficar mestre com essas, chega aí no nosso treinamento. Sou Edward Ross, esse é o Like Us Training. Até semana que vem.